Graça e paz, seja bem-vindo de volta, meu querido aluno. Seja bem-vindo você que está chegando agora no canal. Ei, por favor, hein? Caso você não tenha assistido ainda a primeira e a segunda aula referente a essa matéria, liturgia, não deixe de assistir, senão você não vai entender. Na primeira aula foi definido o significado da palavra liturgia. É muito importante relembrarmos para que possamos fixar. Lembrando que a palavra liturgia significa serviço público. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a liturgia da Ceia do Senhor. Eu tenho certeza que através dessa aula, alguns tabus serão quebrados através da meditação da sacrossanta palavra do Eterno. Não vá embora, fique comigo. Como eu sempre alerto, tenho certeza que a sua vida será ricamente edificada. Fique até o final. Por favor, não deixe de se inscrever, de curtir e de acionar o sininho para que você possa ser notificado toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal. Que matéria fenomenal! Liturgia. Nós dependemos da liturgia para agradarmos a Deus. Precisamos seguir a liturgia passada pelo Senhor Deus. Até aqui nós já aprendemos que nós não podemos valorizar mais as circunstâncias e desprezar os elementos. Hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, conforme eu falei anteriormente. Se chama Ceia do Senhor e não Santa Ceia. Por que não se chama Santa Ceia? Porque nas Escrituras não se encontra a palavra Santa Ceia. Se encontra a palavra a ceia do Senhor. Por isso, nós devemos chamar de Ceia do Senhor. Ah, mas tem problema se eu chamar de Santa Ceia? É claro que não. Eu só passei esse detalhe a nível de conhecimento. Mas antes de falarmos da Ceia do Senhor, eu vou falar sobre bodas. Isso mesmo, bodas. Se escreve B-O-D-A. Em relação à liturgia de bodas, segue a mesma estrutura da liturgia de casamento. Antes de falar da estrutura da boda, eu gostaria de ressaltar que o celebrante ou pastor, ele deve ressaltar a importância do evento em si, se for casamento ou boda, não importa. O celebrante precisa falar da importância do evento. Ele precisa proferir. Estamos aqui nessa noite sublime, noite solene. Eu me sinto honrado por ter sido convidado para participar, fazer parte dessa história linda. E assim por diante. O celebrante, ele sempre deve ressaltar a importância da noite e agradecer pela oportunidade de celebrar o casamento ou a boda. Um detalhe muito importante: o celebrante, ele não pode falar como se estivesse pregando, sabe? Aqueles pregadores pentecostais. Estamos aqui nessa noite para celebrar o casamento. Não. O celebrante deve falar de forma tranquila e também de forma pausada, para que todos possam entender.
Faça aí um exercício de respiração antes de celebrar, lembrando que os grandes celebrantes já passaram pela mesma situação. E nem todos que ali estão sabem fazer uma celebração. Então, não há motivo para pânico. Fique tranquilo, fale de forma pausada, para que todos possam entender. Eu fui num casamento uma vez que foi passado um papel com o script do casamento. Isso é muito importante. Por quê? Todos poderão acompanhar. Inclusive, o celebrante, ele pode colocar os versículos bíblicos que serão lidos, pois normalmente os convidados não levam a Bíblia. Eu achei hiper mega interessante. Embora o celebrante não seja o responsável por organizar a entrada do casal, etc., ele deve ter pelo menos uma noção. Eu falei na aula anterior que o celebrante deve conversar com o sonoplasta, com a cerimonialista, para que tudo possa correr bem. Sendo assim, o celebrante ele deve ter uma noção, pois caso ele note alguma coisa fora do normal, ele deve alertar a cerimonialista. Lembrando que se trata de uma noite hiper mega importante, uma noite solene, então nada deve sair errado. No caso de boda, o cerimonialista deve organizar da seguinte maneira. Primeiro, entra o filho mais velho e depois os filhos mais novos. O mesmo acontece com os netos. Entra um neto mais velho e depois os netos mais novos. E depois, então, entra os padrinhos e, por último, entra o casal. Então, basicamente, a entrada dos filhos, dos netos, dos padrinhos e do casal é organizada assim. Deve colocar cadeiras para que o casal e os filhos possam sentar. No mais, tanto o casamento como a boda têm a estrutura parecidíssima. Eu posso até dizer que é a mesma. Não muda nada. Tem a entrada das alianças para que possa ser feita a troca. No casamento, deve ser feitos os votos relacionados à aliança. Na boda não é diferente. Deve ser feito também voto. Depois dos votos das alianças, vem os votos que o casal tem que repetir o que o celebrante proferir, ou esses votos podem ser espontâneos. Tem um detalhe muito importante, é que na boda, normalmente, um filho ou um neto conta a história do casal, fala das dificuldades que o casal passou até chegar ali. Enfim, vai da criatividade de cada celebrante. Lembrando que na Bíblia não existe uma liturgia, não existe uma regra que diz como deve ser a celebração de uma boda, assim como a celebração de um casamento. Lembrando que é necessário que haja os elementos passados por Deus e obedecidos pela igreja primitiva. Então, tanto no casamento como na boda, deve haver oração, louvor a Deus e exposição da sacrossanta palavra do Eterno.
No mais, são circunstâncias. E aí vai depender de cada celebrante, de cada cerimonialista. A ceia do Senhor. Eu sei que eu já falei alguma coisa referente à ceia do Senhor, mas eu gostaria de reforçar como deve ser a liturgia da ceia do Senhor. Antes de falar, eu gostaria de ressaltar que a ceia é uma ordenança, conforme já foi falado anteriormente. Sendo assim, nós temos que observar, porque a ceia ela foi instalada pelo Senhor Jesus na noite que ele foi traído. Então, assim como diz no livro de 1 Coríntios 11, 23, entre outras passagens que nós podemos utilizar para celebrar a ceia do Senhor. Conforme eu falei, antes de falar sobre a liturgia de boda, se fala ceia do Senhor e não Santa Ceia. Olha que curioso. Na igreja primitiva, comemorava-se todos os dias e realmente não existe um mandamento nas Escrituras, na palavra do Senhor, que a ceia do Senhor tenha que ser comemorada apenas uma vez no mês. E também não existe um mandamento que não pode ser todos os dias. Isso vai variar de uma igreja para outra igreja. A Igreja Católica, por exemplo, celebra a ceia todos os domingos. É claro, evidente, que a igreja tem uma ideia da ceia completamente diferente de nós. A Igreja Católica crê na transubstanciação. Nós já não. O que é transubstanciação? Presença sacramental de Jesus Cristo. Isso significa que a Igreja Católica crê que o pão se converte, se transforma no corpo do Senhor Jesus e o vinho se transforma no sangue do Senhor Jesus. É como se eles crucificassem o Senhor Jesus todos os domingos. E não é bem assim. A ceia do Senhor se trata de um ato simbólico para que nós possamos lembrar, sim, da morte do Senhor Jesus Cristo e da ressurreição. Muito mais da ressurreição, porque ceia significa celebração. Porventura, ao longo da sua caminhada cristã, você pensou que a concepção de ceia por parte dos protestantes era a mesma concepção que os católicos têm? Então, você se enganou, porque na realidade os católicos têm uma concepção completamente diferente da concepção dos protestantes. A igreja primitiva celebrava a ceia junto com a festa do amor. Isso é muito curioso. Essa festa se chamava Ágape. E o interessante é que eles comiam muito e se embriagavam mesmo, de verdade. Por isso, Paulo os repreendeu severamente, porque eles não estavam discernindo o corpo do Senhor Jesus Cristo. E por isso eles comiam para a sua própria condenação. Alguns acham que eles ficavam doentes devido à bebida, outros acham que eles ficavam doentes por conta do pecado. Enfim, cada um vai interpretar a sua maneira, tendo em vista que não tem como a gente perguntar ao apóstolo Paulo por que eles, quando comiam para a sua própria condenação, eles adoeciam. Nós não sabemos que tipo de doença realmente era. Se era uma doença espiritual, se era uma doença física, chamada
doença orgânica. Nós não sabemos de fato o que acontecia. Uma coisa é certa, eles adoeciam porque eles não discerniam o corpo do Senhor Jesus. E o que seria não discernir o corpo do Senhor? Será que quando nós tomamos a ceia em pecado, nós não estamos discernindo o corpo do Senhor? Seria isso? Eu acredito que não. Porque se fosse assim, todos os cristãos não estariam discernindo o corpo do Senhor, porque todos pecam. Nós pecamos todos os dias, transgredimos os 10 mandamentos todos os dias, entristecemos a pessoa do Espírito Santo todos os dias. A Bíblia ainda fala que aquele que falar que não tem pecado, já pecou, porque mentiu. Então, todos nós pecamos e afastados fomos da glória de Deus. Então, será que não discernir o corpo do Senhor seria o cristão tomar a ceia em pecado? Na realidade, na ceia não deveria ficar falando em pecado. Uau, como assim? Porque às vezes acontece da pessoa não participar da ceia por ter pecado ao longo do dia. E sempre vai pecar. Não tem como não pecar. O pecado, é claro, ele precisa ser um acidente de percurso em nossas vidas. O pecado não pode ser uma prática de vida, sem sombras de dúvida. Mas não tem como não pecar. Nós estamos sempre pecando, por isso nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. Então, o que seria comer indignamente ou participar da ceia do Senhor indignamente? Não quer dizer comer em pecado. Senão, repito, ninguém poderia participar da ceia, porque todos pecam. A questão toda é que eles comiam e bebiam, mas não discerniam o corpo. Ou seja, não sabiam do verdadeiro significado da ceia do Senhor. Ninguém falava em ressurreição, ninguém falava do sacrifício de Cristo para com as nossas vidas. Eles só iam para comer e beber e cair, e eles não esperavam uns pelos outros, conforme o apóstolo Paulo falou, quem tem fome, come em casa. Enfim, eles só iam para a ceia para comer, para farriar, vamos colocar assim, me perdoe, não se escandalize, mas era exatamente isso que estava acontecendo na época da igreja primitiva. E por isso o apóstolo Paulo falou: olha, quando vocês comem e bebem e não discernem o corpo do Senhor, vocês comem e bebem para a vossa própria condenação. Então, não discernir o corpo do Senhor é não atentar para o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Isso quer dizer que o pecado não deve ser empecilho para o cristão participar da ceia. Se o cristão pecou ao longo do dia, ao longo da semana, o que o cristão deve fazer? Ele deve se consertar, ele deve pedir perdão ao Senhor e participar da ceia. Eu já vi muitos cristãos correndo da ceia por causa do pecado, ou seja, determinados homens de Deus preferem continuar no pecado do que pedir perdão, do que pedir ajuda à pessoa do Espírito Santo para viver uma vida de santificação. Então nós não devemos correr da ceia, devemos sim pedir perdão e participar da ceia do Senhor. A ceia, na realidade, é uma festa. Por isso, nós devemos celebrar
a ceia do Senhor com alegria, com satisfação, porque o Senhor Jesus, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. A mesa da ceia deve ser bem arrumada, pode-se colocar frutas na mesa, mas a mesa faz parte da circunstância, porque a palavra de Deus não vai falar que a mesa da ceia deve ficar bem arrumada. É claro, evidente que a gente tem senso, ok? Mas a Bíblia não vai falar nada a despeito. Isso significa o quê? Se eu for em uma determinada igreja que não arruma a mesa com frutas ou com uma toalha especial, isso não significa que a igreja esteja celebrando a ceia de maneira errada. A mesa arrumada, a toalha especial, o cálice especial faz parte da circunstância. O que não deve faltar na ceia do Senhor são os elementos. Quais são os elementos? Oração, louvor e exposição da palavra do Senhor Deus. É claro, evidente, que deve haver uma oração diferente em relação à ceia. O celebrante, o pastor, o presbítero, o evangelista ou quem o pastor designar para fazer a ceia, ele deve fazer uma oração especial pelo pão, fazer uma oração especial pelo vinho, de forma que ele possa relacionar a morte do Senhor Jesus Cristo e a ressurreição na oração. O mesmo deve ser feito na exposição da palavra. Deve-se escolher uma passagem que fale sobre a ressurreição, sobre a morte. O pastor, o celebrante, o presbítero, o evangelista deve sempre procurar apregoar de forma diferente para que não se possa cair na rotina. Ele deve pedir uma mensagem ao Espírito Santo para ele ministrar para a igreja. Senão fica monótono, não é? Então tem que ter cuidado. No mais, a organização da liturgia da ceia vai depender de cada igreja. Os hinos a ser entoados, a hora de servir a ceia, se haverá troca de cálice, se os membros vão levantar o cálice e o pão acima da cabeça, se vai servir os dois juntos, se vão esperar uns pelos outros, tendo em vista que quando o apóstolo Paulo falou isso, que nós devemos esperar uns pelos outros, na realidade, quando o apóstolo Paulo falou para a igreja esperar uns pelos outros, ele quis falar o seguinte: olha, vocês estão comendo tudo e não estão deixando para os demais irmãos. Então, quem tem fome, come em casa. Espere uns pelos outros. Então, isso significa que quando eu pego o vinho e o pão, eu não tenho que esperar pelo meu irmão, uma vez que meu irmão já tenha pego o pão e o vinho. Ou seja, não é bíblico ter que esperar uns pelos outros. Depende de cada igreja. Se todos vão se servir, se os diáconos vão servir o povo, se vai lavar os pés, porque lavar os pés não tem problema, não é pecado. O que não pode acontecer é da gente condenar a igreja A ou B por não celebrar a ceia da mesma maneira que a igreja a qual eu congrego celebra. Conforme eu falei, faz parte das circunstâncias, vai depender de igreja para igreja. Muito bem, eu vou ficar por aqui. É claro que a matéria liturgia é muito vasta. Nós já falamos sobre a liturgia do culto público, a liturgia de um casamento,
da boda, da ceia, mas também tem a liturgia de apresentação de crianças, tem a liturgia de apresentação de membros novos, tem a liturgia do batismo, enfim. Essa matéria ela é linda, maravilhosa, porém muito vasta. E não tem como falar de todas as liturgias. Eu lhe aconselho a continuar pesquisando sobre liturgia. Lembrando sempre que em todas as liturgias os elementos são os mesmos: oração, louvor e exposição da palavra do Senhor Deus. No mais, são circunstâncias. E eu não quero aqui falar que as circunstâncias não são importantes. Elas são importantes, sim. Nós devemos atentar para as circunstâncias, porém, não podemos supervalorizar as circunstâncias. Isso quer dizer que cada líder organizará a liturgia de uma maneira diferente, até em relação aos elementos. Conforme eu falei anteriormente, a pregação da palavra do Senhor pode ser no início do culto ou pode ser no meio. Não importa. O importante é que cada líder possa obedecer ao Senhor, orando, pregando e louvando ao Senhor, sempre com a preocupação de promover um culto cristocêntrico e não homocêntrico, onde o homem é o centro das atenções. Pelo contrário, Cristo deve estar no centro. O culto tem que ser para Cristo, para Deus, e não homocêntrico. Que Deus possa lhe abençoar rica e poderosamente. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Uma vez mais eu lhe peço, não deixa de se inscrever, de curtir e de acionar o sininho. Até a próxima aula. Fique com Deus.